tenho muito orgulho de iniciar esse programa Voz do Cenáculo, essas lives com testemunhos de fé, ouvindo um pouco a história, a vida, a caminhada do nosso diretor espiritual, Padre Guido. Deixa eu achar ele aqui para chamar ele. Tá aqui ele. Ele deve estar recebendo um chamado aí. Atendendo. Olha aí que beleza! Boa noite, Padre Guido. Boa noite! Que bom a gente matar a saudade. Sabe que um dia pensei o que é a saudade? Aí me veio a memória poeticamente. A saudade é o presente, a reclamar o que o coração sente. Alguém ficou esquecido, por alguém há muito sumido. Assinou embaixo, Padre Guido. Tá bom. Padre Guido tinha que começar essa live da maneira maravilhosa de sempre, com as suas poesias, com as suas palavras bondosas. Padre Guido, muito obrigado por aceitar o nosso convite para ser o participante dessa primeira live, querido. Espero que não decepcione a ninguém. Um abraço, saudação a todos os que nos ouvem, nos veem assim ao vivo, a cores, né? Inclusive, estou aqui rodeado de tantas coisinhas, né, que gostaria depois até de apresentar, né? Eu tenho aqui um círculo muito interessante. Faz parte da minha história. Que maravilha, Padre Guido. Olha, e olha que já somos quase 200 aparelhos ao vivo. Isso quer dizer que são 600, 700, 800 pessoas que estão ligadas com a gente nessa live. E a gente tem muita alegria de bater esse papo, porque no cenáculo a gente chega, vai para curso de dirigentes, o senhor chega naquele finalzinho, às vezes, vem trazer uma balinha, uma mensagem, mas hoje a gente quer descobrir quem é o Padre Guido, da onde veio o Padre Guido, a sua vida, a sua história, a sua caminhada. E não só isso, né, Padre Guido? A gente quer, através dessa live, deixar essa homenagem, essa gratidão de tudo que o senhor faz pela gente, a sua companhia com a gente. Então, essa direção espiritual, a live vai servir para deixar para a história registrado essa gratidão do nosso movimento com o senhor. Então, vamos iniciar. Eu quero falar muito menos, mas assim, ó, conta pra gente, Padre Guido, de onde o senhor vem, da sua família, a sua infância, onde foi, como é que despertou um pouco essa vocação sacerdotal, aonde que estudou. Conta pra gente um pouco aí do Padre Guido, desde pequeno até hoje. Tá certo? Desde pequeno até grande e careca. Eu nasci careca e agora já tem alguma coisa, né? Pessoal, eu nasci na Joaneta. Na época pertencia a São Leopoldo. Era o 9º distrito de São Leopoldo. Isto é, dia 23 de fevereiro de 1951. A 1h da tarde. Eu sou o 9º dos filhos, seja também a rapa da panela. Eu tenho uma irmã, a mais velha, a Maria Silda, depois segue a irmã Joana Imelda, Terezinha, Ana Francisca, ela faleceu, faltavam 7 dias para completar 1 ano. Aí veio o José Roque, o Léo Afonso, Ana Maria, o João Luiz e eu, Guido. Sabe que todos nós nascemos em casa, literalmente falando, em casa. A casa foi construída em 1891 e ela ainda existe hoje, só que a família construiu uma casa ao lado. Essa casa, ela é histórica. Um dia até alguém da prefeitura, que a casa estava construída muito próximo da rua. Aí a gente mandou olhar na porta, em cima, tem o ano 1891, ou seja, a casa tinha 75 anos quando abriram a estrada. Ou seja, tem que conhecer a história. Pois é. Eu me lembro de algumas coisas ainda de infância. E uma das coisas até gostaria de mostrar. Olha aqui, ó.
o meu primeiro sapatinho. Meu Deus do céu. Esse sapato, olha, ele sabe, eu não vou dizer mais do que eu, mas ele sabia muito bem o caminho da igreja. É porque o sapato, esse a gente usava para ir para a igreja. Inclusive, não sei por que, uma sola, a sola do pé esquerdo, aliás, do sapato esquerdo, ele foi todo gasto, não sei por quê. Porque, na verdade, eu chutava com o pé direito. Depois eu aprendi a chutar com o pé esquerdo, porque machuquei o direito, não queria fazer férias e continuei insistindo em chutar com o pé esquerdo. Pois é. Então, eu nasci de pais colonos, interessante, o pai, a mãe, o Pedro, Arthur e Rosalina, eles fizeram, eu diria, até a quarto ano primário. Ou seja, eles não tinham muito estudo no sentido de escola, mas eles tinham a universidade da vida. Com eles eu aprendi a trabalhar na roça, aprendi a cozinhar, a costurar, a limpar chiqueiro, estrebaria, debulhar milho, fazer comida, levava comida, inclusive, para quem ficava na roça, para não ter que voltar, porque eram 3 quilômetros, tudo em geral a pé. E muitas vezes eu não conseguia pegar o cavalo, o burrinho, e aí tive que ir a pé, depois de ter estudado de manhã ou de tarde, então meio-dia ficava na roça. Então, muitas vezes, não conseguindo pegar o cavalo no potreiro, eu tinha que levar nas costas, carregando toda a comida nas costas, isto entre 7 a 12 anos. Isto foi uma escola que ninguém paga, ninguém paga. Então, eu aprendi muita coisa, e eu me lembro, a mãe sentava a gente no colo, ela lia uma revista chamada Paulusblatt, era escrito em alemão, lá em Nova Petrópolis, era impresso normalmente. Então, ela lia para nós as histórias em alemão, até porque a mãe não falava português, nem água ela pedia. E o pai, ele sabia, assim, alguma coisa em português, porque ele casou aos 22 anos e a mãe tinha 27. Casaram, 14 dias depois ele foi chamado a servir no quartel em Santana do Livramento. Imagina, isto era fim de mundo. Foi no ano 39, quando estourou a guerra. Então o pai teve que servir em Santana do Livramento, ficou 1 ano e pouco fora. Ele já com 22, já casado, teve que ir para lá. 14 dias depois que ele casou, e a mãe, eles vieram na casa do tio, só que como ele teve que servir, ela voltou para a casa dos pais, né? Aliás, da mãe, no caso da avó, porque o vô, por parte da mãe, ele faleceu com 48 anos. A mãe tinha 18 anos, trabalhava no Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, e o menor de 10, o menor tinha 9 meses. Então a mãe teve que voltar para casa para ajudar a avó, no caso. E assim ela voltou de novo para casa até o pai voltar, né? E assim, um pouco da história dos meus pais. Olha, eu não tenho dinheiro que possa pagar tudo que eles fizeram pela gente. E aí eu fui crescendo. E com 6 anos fui para a escola, fiz o chamado preparatório, era o primeiro ano antes propriamente do primário, né? Eu me lembro, nos primeiros dias que fui para a aula, como eu e meu irmão, éramos também pequenos, o irmão tinha 7 anos,
E não é que choveu na hora do recreio, a gente ia para casa para pegar a merenda. Boa noite, tinha a Eric. merenda pronta. E aí, André, boa noite. Aí, Não tinha cantina. Beleza? não tinha. Aí veio a minha irmã, porque também guarda-chuva só tinha um em casa. A minha irmã trouxe, como estava chovendo, me trouxe 2 pacotes. Um pacote bem bonitinho, né? E o outro enrolado com jornal. Eu dei para o meu irmão aquele pacote do jornal. Eu fiquei com o mais bonito. Para minha surpresa, eu ganhei 2 pedaços de pão de milho. Não tinha nem chimia, nada em cima. E aí o meu irmão ganhou outro pacote. Depois, no final do recreio, quando ele já tinha comido, né, e eu também, eu perguntei o que você ganhou. Ele disse 2 ovos. Aí me dei conta que era para a gente repartir. Eu comi a merenda porque eu pensei para mim, a mãe deu. E se a mãe deu, olha, eu sempre tinha muito respeito por tudo que a mãe fazia para a gente. A gente não tinha tudo, mas a gente tinha o principal. A união da família, nós tínhamos, eu diria, muita ligação com a igreja, muita ligação com a escola. E aí era o seguinte, a gente era controlado por esses 3 ambientes: igreja, escola e família. Se eu aprontava na escola, a igreja ficava sabendo e em casa ficava sabendo. Alguém sempre levava as notícias. Na época não tinha 0 hora, mas tinha os fofoqueiros, né? E a gente tinha que cuidar deles. E se a gente aprontava em casa, alguém levava para a escola e também para o padre. E, finalmente, também o que acontecia na igreja, né, também era cobrado na escola e em casa. Então, a vida da gente era controlada. Olha, eu agradeço. Na época não tinha câmeras, né, escondidas por aí, mas sempre tinha alguém atento, né? Tinha muito vizinho que fazia às vezes de câmera, né, Padre Guido? Eu me lembro uma vez, meu irmão, meu vizinho, fomos domingo de tarde, que era o melhor horário, fomos apanhar umas frutas numa vizinha. O vizinho bem no topo da árvore, laranjeira, eu no meio para pegar e dar para o meu irmão. E nisso veio a vovó, a dona, mas deu um puxão de orelha. Nossa! E aí, sabe como é que é? Isso foi num domingo, mas quarta-feira o vizinho, dono da laranjeira, veio lá em casa cortar o cabelo. Meu pai era cabeleireiro, era barbeiro, mas nunca foi motorista, mas barbeiro ele foi. E aí ele, de noite, uma quarta de noite, eu sentado próximo, bem atrás, onde o pai e o dono lá, o cliente, estava sentado. Aí, depois que cortou o cabelo, o homem pergunta: quanto eu devo? O pai disse: olha, tanto assim, o pai nunca foi exagerado em preços. Ele preferia perder quem sabe, cobrar demais. E aí ele disse, o homem respondeu: pois é, quem sabe desconta então as laranjas que a gurizada roubou. Vai. Aí sim. Tá pago já, porque era muito mais laranja do que cabelo, né? Uma laranja em mim. Nossa. Mas Padre Guido, eu sempre digo, quando a gente pega uma goiaba, uma laranja do caminho, é o dízimo, né, do plantador. Ele está dando um pouco, uma parte do dízimo, né? Não, sabe, temos que ser justos e honestos. Essa família, sempre que a gente pedia, dava laranja à vontade. Só que a gente foi lá e não pediu licença. Esse foi o nosso erro. Uma das coisas que eu me lembro, assim, no tempo também da infância, né,
foi a morte de Pio XII. Eu me lembro, foi num sábado, dia 9 de outubro de 58. 9 de outubro de 58. Eu não sou de escrever datas, eu procuro viver datas. Pois é, e eu estava lavando, junto com meus colegas, estávamos limpando a escola. Isto também fazia parte da escola, limpar o que a gente sujou. Então nós estávamos limpando a escola e nisso veio a notícia de que o Papa Pio XII tinha falecido. Eu tinha 7 anos na época. E também eu me lembro do João 23, também estava já no último ano, em 63, dia 3 de junho de 63, era a época das bergamotas, isso me lembro. Eu estava sentado em cima de uma bergamoteira e alguém veio trazer a notícia da morte de João 23, que era um papa fantástico, chamado o Homem Bom, né? E ele que começou o Concílio Vaticano II no ano 62 e depois veio a falecer no dia 3 de junho de 63. E aí depois quem assumiu foi o Paulo VI, que depois levou à frente o Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII foi um grande, eu diria, ele teve muita influência na renovação da Igreja. O Concílio Vaticano II trouxe novos ares à Igreja. Essa frase nunca mais esqueço, porque a gente rezava nas missas a oração pelo Concílio Vaticano II. Então, ele trouxe como que abriu as portas, as janelas da Igreja para entrar o ar renovado do Espírito Santo. Foi uma das frases que eu nunca mais esqueci. E interessante, o meu pároco, com aquela idade que ele já tinha, foi dos primeiros a introduzir a missa voltada para o povo. E muitas vezes ele dizia, olha, eu não tenho condições de fazer a mudança, mas faça quem pode. Então, muitas coisas foi graças também às irmãs do Coração de Maria, que trabalhavam em Joaneta, elas ajudaram muito nessa reforma, nessa, eu diria, nessa... Pessoal, eu só quero lembrar aí, dá um aviãozinho, já somos 200 aqui, convida mais gente, porque esse papo tá maravilhoso. Padre Guido, e aí nós temos que chegar na sua vocação. Como é que foi esse chamado aí? Como é que foi, com que idade? Como é que foi sair de casa para ir para um seminário, essa coisa toda? Pois é, eu desde pequenininho, porque por parte do lado da mãe tinha bastante religiosos, tá? Inclusive tinha freis, tinha padres seculares, irmãs religiosas, inclusive uma das famílias tinha só 6 irmãs religiosas, né? Por parte da mãe tinha 3 irmãs, tias, no caso minhas tias religiosas e mais um irmão religioso, né? Que ainda vive com seus 80 e poucos anos. Então, eu sempre tinha assim um desejo de ser padre ou irmão religioso. Passava todos os anos, passava um irmão lasalista, marista, fazia visita nas escolas. Mas eu sempre admirava o meu padre. O padre cônico João Miguel Roy, inclusive, foi lançado um livro no ano passado, dia 21 de setembro, quando o padre ia completar 90 anos de padre, foi lançado um livro. E interessante, eu sempre me inspirei nesse padre. Zeloso, um padre que cuidava do povo, um padre que tinha uma admiração muito grande por parte das mães, porque ele entendia muito de ervas medicinais. Então, muitas mães, quando tinham problema com o filho, eles pediam para o padre. Então, em dia 6 de julho de 62, foram ordenados 2 padres. Padre
Nicolau Wilibaldo Kuhn, que trabalhou inclusive na comunidade de harmonia, e o padre João Verle. Ele trabalhou em Porto Alegre. Eles foram ordenados os dois no dia 6 de julho de 62. Então, na época, podia ser coroinha quem fosse para o seminário. Não perdi tempo. Eu também quero ser coroinha e eu vou para o seminário. Dito e feito, teve a ordenação, e aí no dia 26 de dezembro de 63, eu com os meus, na época, 12 anos, fui fazer um estágio no seminário de Gravataí. De fevereiro de 64, quando já tinha 13 anos completados, então eu fui para o seminário de Gravataí. Lá eu fiquei 7 anos, fiz o chamado, na época, ginasial, 4 anos, e o científico, o segundo grau. Pois é, no final de... por aí, me marcou muito porque eu estava querendo desistir do seminário. E o motivo, eu não ia expressar. Eu ficava vermelho meia hora antes de me apresentar em público. E aquilo, aí o padre com quem eu falei, ele disse, olha, Guido, você já melhorou muito. Se for por isso, vá em frente. Me deu um empurrão e eu quase caí, né? Mas foi esse passo. Que eu achava que eu não tinha condições de falar em público. Aí depois dessas palavras do padre, não, você já melhorou, eu fui em frente. Aí eu fiz 3 anos de secundário, no caso, segundo grau, e dali eu fui para Viamão. Fiz o vestibular de filosofia, né? E comecei em 71 lá em Viamão, e em 75 me formei em filosofia, mas já desde 73, simultaneamente fiz teologia, ou seja, de manhã aula de teologia, de noite aula de filosofia. E em 76 eu fiz um estágio. Lá em Bom Princípio fui professor de matemática e em moral e cívica. Inclusive, hoje o arcebispo de Passo Fundo foi meu aluno, né, no seminário, dei matemática para ele. Muito bem, eu voltei, então, de princípio, no ano seguinte, 77, para concluir a teologia. Aliás, eu nunca concluí teologia. Eu só fiz os anos, mas eu nunca fiz uma tese, alguma coisa. Merece coraçãozinho aí, pessoal. Dá-lhe coração do Padre Guido aí, ó. Olha aqui, ó. Eu tinha que escolher entre continuar fumando e não ser padre, ou ser padre e não fumar mais. Porque eu creio que o nosso cristão, a quem a gente atende, não merece ser esse bafo de fumo, né, na cara. Então, foi uma boa decisão minha.
Então, no dia 31 de dezembro de 77, às 5 horas da tarde, a ordenação. Meia hora antes da minha ordenação, o bispo me chama para o lado e diz: você vai para Montenegro, paróquia São João Batista. E foi lá... Viva esse bispo, viva! Foi lá, não foi castigo, foi um prêmio. E foi lá que, no dia 28 de janeiro de 78, eu assumi como vigário paroquial, junto ao padre pároco Hugo Bittenbender. E foi nesse tempo que eu conheci o nosso Fernando Petri, ele com seus 8, 9 aninhos, sendo coroinha. Viu, já é. Aquilo chamou atenção. E eu me dei muito bem lá em Montenegro. Foi, assim, para mim, uma ótima experiência. Inclusive, a companhia do padre Hugo, brincalhão, mas também muito sério. Ele me colocou, de fato, se eu ainda não estava no eixo, eu acho que ele me colocou. E aí, no dia 15, vejam, dia 5 a dia 8 de julho, eu fiz o cursílio. Imagina, os caras me chegam de noite, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, e dizem, às 10 horas nós vamos sair de Montenegro e vamos para Porto Alegre, na Casa Medianeira. Não tinha quase tempo de arrumar mala. Foi isso. Então, fiz o cursílio e o pai, nossa, Fernando, o seu Paulo, foi meu fiel companheiro. Quantas pipocas nós comemos. Quanta coisa boa eu comi na casa de vocês, com a desculpa para escutar jogo do Inter. Na época não tinha TV para a gente acompanhar os jogos. Pois é. Agora, uma surpresa. Dia 15 de setembro, de manhã, eu nem sabia que o padre Hugo tinha ido para Porto Alegre. E dia 15 de setembro, o padre Hugo chega perto do meio-dia em casa e diz: o bispo Dom Vicente quer falar contigo. Mas o quê? É segredo. Mas para quê? Pois é, às 3 horas cheguei em Porto Alegre. Qual é o segredo? O bispo me mandou fazer estudo catequético em Roma, na Universidade Salesiana. Que categoria! Estava marcada dia 29 de setembro, ou seja, não tinha nem 2 semanas para eu me preparar. E aí pensei para mim, agora eu tenho que me despedir do pai, da mãe. Aí eu realizei um grande sonho da mãe. A mãe sempre queria ir para Caravaggio, nunca conheceu Caravaggio, queria conhecer Caravaggio. Ao que eu, dia 23 daquele mês, dia 23 de setembro, levei o pai e a mãe para visitar Caravaggio. E dia 29, às 3h30 da tarde, voo para São Paulo, Rio de Janeiro. Imagina, eu sozinho, só eu me conhecendo no avião. Fui até Rio, dali fomos até Madrid, dali para Roma. E em Roma, foi no dia 29, cheguei lá dia 30, num sábado, às 5 horas da tarde, sendo recebido pelo padre Geraldo Hackmann, professor de teologia na PUC, e também o hoje presidente da CNBB, o Dom Valmor Oliveira, me recepcionaram no Fiumicino, em Roma. Né? Olha. Aí, claro, eu saí de Montenegro, faleceu o Papa João Paulo I. Eu sempre digo, brincando, né? Eu, às vezes, digo, ele se emocionou tanto com a minha chegada em Roma que não suportou. Isso no sábado, cheguei lá e na quarta-feira seguinte, eu estive no enterro de João Paulo I. E no dia 16 de outubro daquele ano, 78, eu estive na Praça São Pedro,
quando às 6h20 anunciaram: habemos Papa. Mas que espetáculo! Segundo, às 6h20 da noite. Eu até tenho os jornais ainda da época, né? São guardados por aí. Pois é, no dia 22 de outubro de 78, ele assumiu oficialmente como Papa e eu ajudei a distribuir comunhão para mais de 100.000 pessoas na praça. Isso foi um momento, e foi naquele dia que o papai e a mamãe me viram na TV. Nossa, imagina, me viram. Quando eu fui para Roma, nossa, a mãe quase deu um chilique. Mas ela pensou: pois é, ele vai tão longe, mas ele vai estar perto do Papa. Foi o consolo dela. Pois é. Eu me lembro da primeira noite lá em Roma, quando eu fui dormir, eu entrei quase no desespero. Mas se eu quisesse estar na casa do Pai, não tinha como. Não tinha como. Então, mas foi interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar por ocasião do Natal naquele ano e também na Páscoa do ano seguinte, numa paróquia na Alemanha, Bernkastel. Inclusive lá na Páscoa de 79, eu fiz um batizado. O nome do guri, imagina, hoje já deve ter 42 anos. O nome dele é Andréas. Depois, ainda em julho e agosto de 79, eu cuidei de uma paróquia em Seligenstadt, perto de Frankfurt. Então, ajudei uma paróquia, fiquei 2 meses lá. Foi também uma belíssima experiência, né? No meio daquela alemoada. Festa quase todos os dias. Quase todos os dias, porque o padre ele tinha o compromisso de visitar todos os aniversariantes de 75 anos. E na época assisti a 3 casamentos e também fiz um enterro. Pois é. E aí, dia 19 de setembro de 79, eu voltei, né, da Europa. Né? E olha que coincidência. Alguém lembra do Brizola? Ele estava lá por Uruguai, né? Exílio. Não é que naquele dia o Brizola voltou do exílio. E quando ele aparece, desce do avião, todo mundo achando que era eu. Que emoção! Só que o nosso avião tinha atraso de 4 horas. Por isso, bem mais cedo. Talvez até ia voltar com ele, né, no avião. Então, mais ou menos, dali, o que ele está para dizer mais? Tem tanta coisa, né? No dia 21 de setembro, então, celebramos os 50 anos do Cônigo Royer, meu pároco, lá no Hospital de Dois Irmãos. E aí o padre de lá, o padre Beno Daimling, disse para o bispo: podia deixar o padre para aqui um pouco. Aí o bispo disse: tudo bem, até o dia 1º de janeiro de 80, ele pode ficar aqui. Depois ele vai para Porto Alegre. Dito e feito. E dia 1º de janeiro de 80, então, eu desembarquei na paróquia São Luís do Jardim Botânico, em Porto Alegre, e fiquei em Porto Alegre 20 anos. Eu podia dizer o dia, a hora que eu assumi em 3 paróquias, né? Interessante que, no dia que fiz 12 anos de padre, eu assumi na Vila Jardim, paróquia Senhor Bom Jesus, a primeira vez como pároco. 12 anos de padre, me tornei pároco na Vila Jardim, no dia que completei 12 anos de padre. Bem grande, uma paróquia de 60, 70 mil habitantes. Né? Tive a ajuda de um padre muito querido, né? Padre Rubens dos Santos, já falecido. Né? Então, foi um pouco a minha trajetória, né? Podia contar muitas coisas, como eu disse, podia dizer o dia, a hora que assumi, também o dia, a hora que eu saí. Interessante, eu estive numa paróquia, uma paróquia de ricos, né? Higienópolis.
Fiquei 1 ano, 1 mês e 10 dias lá. E sabe como é que fiz a minha mudança da São Coração de Jesus, de Genópolis? Voltei de novo para o Jardim Botânico. Eu saí do Jardim Botânico 1 ano depois, eu voltei. Sabe como é que fiz a minha mudança? De bicicleta. Saí às 3 horas da tarde, perto das 6 eu cheguei lá na paróquia. Eu deixei o pessoal com as calças na mão, eles achavam que eu tinha fugido, porque não, ele saiu aqui às 3 horas. Mas o que será que me teve? É que eu fui visitar os paroquianos, né, meus, antes de assumir. Tudo que tinha cabia na bicicleta, Padre. Hã? Tudo que tinha cabia na bicicleta? Uma bicicleta que eu ganhei de uma família de 2 irmãos. Interessante. Em maio de 80, uma família telefonou, nós temos uma bicicleta, se quiser pode vir buscar. E fomos buscar. E olha, aquela bicicleta nossa foi uma fama escrita, muito interessante, né? Padre Guido, eu já descobri uma coisa, que live de 1 hora não vai ser suficiente para tudo que a gente tem para escutar, mas eu quero lhe dizer, olha só, são 15 para as 8, olha que loucura, o que passa o tempo numa conversa boa dessas, né? E eu queria que agora o senhor contasse, para a gente encaminhar o final da live, como é que está sendo essa experiência agora, 7 anos já como diretor espiritual do Cenáculo, o que o senhor está... O que o senhor pode dizer para todos esses senantes que estão lhe escutando e outros dessa caminhada aí de 7 anos que a gente está junto? Desde 2013. Né? Pois é. Eu, desde que fui para a Harmonia, dia 5 de março de 2000, eu sempre participei dos encontros do Cenáculo, sempre participei, incentivei o pessoal da paróquia São João Nepomuceno de Harmonia a participarem. E graças ao grupo lá de Harmonia, eu me aproximei do Cenáculo, e no dia 9 de novembro de 2012, o padre Inácio Stefano me telefonou, disse que o bispo queria falar comigo. Se ele e mais alguns padres, imagina, para dar a notícia para mim, da transferência minha para Feliz, para Santa Catarina, tiveram vários padres, imagina, para dar apoio para o bispo, né? Para ele ter coragem de me comunicar. Então, dia 9 de novembro do ano 12, ao meio-dia, num lugar reservado no Salão Fink, restaurante Fink, lá de Harmonia, ele me deu essa notícia. O bispo Dom Paulo simplesmente me perguntou, tu tá feliz? Eu já sabia do destino. O Paulo também, outro piadista, né? Outro... E ainda colocou um pelego em cima, e ainda diretor espiritual do Cenáculo de Maria em nossa diocese. Pois é, uma baita responsabilidade, mas que eu assumo com todas as minhas limitações, mas assumo com muito carinho. Porque, e sabe que o primeiro cenáculo, oficialmente como pároco, foi o 61. Né? Como diretor espiritual, né? Como diretor espiritual. No dia 22, 23, 24 de fevereiro. Interessante, no dia 23... E nunca esqueço a faixa que eu recebi, porque você sabe, alguma coisa você aprontou. E sabe o que eu disse para você? Lembra? O senhor entrou no... que eu não me lembro. Para você? Quando você me perguntou o que você fez, eu disse, o meu time, tinha um Grenal naquele domingo, o meu time fez 2-1. Então entrou no trote também, Padre Guido. Que maravilha. E o lema daquele ano era calo o meu querer para ouvir o que Deus quer. E quem foi a chefe foi a Fofa, a conhecida Fofa Marciane Pereira D'Ambrosio, né? E naquele encontro, hoje Jonas, né? Padre auxiliar de Salvador do Sul, ele foi os 6.000.
Senante 6 mil. Padre Guido. Mil. Que bom. Teria muitas coisas para dizer. Foram 128, né, cursistas participantes aqui. Né? Pois é, eu teria muita coisa para dizer. Como eu já disse, eu teria muitas datas para colocar, até para alguém saber o dia que eu vi a primeira TV na minha vida. Você sabe? A primeira TV eu vi no dia 25 de outubro de 62, em Presidente Lucena. Eu estava voltando do enterro, imagina, enterro na época, em cima de um caminhão, né? E aí foi essa uma surpresa, né? 25 de outubro de 62. Pessoal, eu sei que teria muita coisa para dizer. Eu gostaria de dizer uma frase que eu sempre gosto de repetir. Se alguém na vida eu considero que não merece, esta é a pessoa que mais merece. Eu diria que mais precisa. Aquela pessoa que nós consideramos que não merece é a que mais precisa do nosso serviço, do nosso cuidado, da nossa atenção. E uma coisa que também é importante a gente lembrar, tudo o que nós plantamos, complete. Tudo que nós plantamos, um dia nós colhemos. E isto, a gente podia se perguntar, isto te alivia ou te assusta? Tudo que nós plantamos, um dia colhemos. Isto te alivia ou isto te assusta? Né? Quem sabe? É bom a gente sempre lembrar o que a gente vai semeando com a nossa palavra, com as nossas atitudes. E muita gente está precisando de nós. Então, pessoal, que vocês tenham, olha, as melhores coisas, sobretudo uma semana muito abençoada, uma Páscoa muito recheada. Como dizia um sábio, muitas coisas que nós plantamos, nós um dia vamos colher. Mas o importante é dizer que a gente, diante do vírus que rodeia por aí, que a gente semeie no peito da humanidade o vírus do amor. E há pouco eu vi o sentido do Covid. Covid, o que seria, né? Covid. Com oração venceremos o inimigo de Deus. Covid. Com oração venceremos o inimigo de Deus. Padre Guido, eu preciso encerrar porque já são 7:55, senão cai a live. Mas olha, pois é, nem falamos das velas, nem falamos das balinhas, né? Olha aqui, nem falamos das velas, nem falamos das balinhas. Cheio. Não. Padre Guido, certamente esses coraçõezinhos todos que estão chegando, o pessoal pode comentar, depois a live fica salva também para o Padre Guido poder olhar com calma. Mas olha, a gente agradece a Deus pelo Senhor hoje ser o nosso diretor espiritual, com essa alegria, com essa simpatia, com essa amizade, com esse carinho. A gente ama o Senhor como um pai mesmo, como nosso pai, né? Tem idade para ser muito pai da gente. E assim, ó, muito obrigado por tudo. Eu acho que essa primeira live desse programa, A Voz do Cenáculo, na primeira terça-feira, às 19 horas, eu acho que foi Deus que encaminhou para que fosse com o nosso diretor espiritual, nosso guia. Então, pessoal, dá-lhe coraçãozinho aí para o Padre Guido, tá? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar essa live, aí
3 minutinhos, 4, para tomar uma água, quem precisa ir no banheiro correndo, e aí nós já voltamos, porque a gente está já na escuta aí, no preparo, o nosso querido Dom Carlos, o nosso bispo diocesano, para a gente fazer a live com ele. Então, todo mundo em casa aí, ó, bate uma palminha para o Padre Guido. Chegamos aí, ó, 200 aparelhos, Padre Guido, ao vivo aqui no Instagram. Isso é maravilhoso, isso certamente é 600, 700, 800. Inclusive, quem entra e vai saindo, foram 1000 pessoas que acompanharam essa live aí com o senhor. E a gente fica feliz demais, com o coração muito realizado de ter trazido essa memória aqui, tá bom? Pode nos dar uma bênção e a gente termina a live, pode ser? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Intercessão de Maria, de São José, de todos os santos padroeiros de nossas comunidades, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, uma abençoada semana ainda santa e uma abençoada Páscoa para todos vocês. Obrigado, beijo. Muito obrigado, graças a Deus. Valeu, querido. Valeu. Beijão, querido, até mais. Abraço a todos, já em 5 minutinhos voltamos com o Dom Carlos. Até mais. Pessoal, aí, ó, vamos chamando a galera aí, já somos quase 100 de novo, não vamos deixar a galera sair da nossa live, que agora a gente tem a presença do nosso bispo aqui, o Dom Carlos. Já eu vou chamar ele para a gente iniciar a live, já está a postos nos esperando, então vamos acionar a galera, já tivemos um tempinho para tomar uma água, para ir no banheiro ligeirinho, vamos chamar o povo, aperta aí nesse aviãozinho aí, ó. Aperta no aviãozinho, vem para cá, vem para cá. Não vamos olhar notícia ruim na TV, não. Vamos ficar na live agora com o nosso querido Dom Carlos. E avisar, pessoal, da live anterior ali, foram quase 500 espectadores, né? A gente tem sempre 200 ali ao vivo, mas a live me informou no final quase 500 espectadores, ou seja, quase 500 telefones, computadores que em algum momento entraram na nossa live, então conta que são 2, 3, 4 pessoas que estão na frente do computador ou na frente do celular, isso dá 1.500, 2.000 pessoas que assistiram a live com o Padre Guido, que foi maravilhosa, né, gente? Meu Deus, que maravilha. Nós vamos só aceitar aí, Dom Carlos, e entrar na live. Olha aí que beleza. Boa noite. Boa noite, Dom Carlos. Mas que alegria. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para abrir, né, hoje, primeira noite desse nosso novo projeto que nós estamos. O senhor certamente viu ali no Face, nós, para unirmos mais o nosso pessoal, para a gente juntar mais o nosso povo, não ficar disperso aí em tempos de coronavírus, nós iniciamos esse projeto. Realmente tem gente que consegue entrar um pouquinho, tem que sair, volta. Mas assim, essa live fica gravada, vai ficar registrada para a história, e é uma forma também da gente valorizar aquelas pessoas que a gente ama, e dar voz e dar vez, né, para as pessoas contarem um pouco da sua vida. Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e a palavra fica com o senhor aí. O que a gente quer saber um pouquinho? Quem é o Dom Carlos? Da onde veio o Dom Carlos? Onde ele nasceu? Da sua família, sua infância? Seu chamado vocacional, onde é que estudou, um pouquinho, fatos marcantes, históricos, assim. Então, o senhor fica bem à vontade para contar para a gente a sua vida, a sua história, o que quiser. Muito bem, então, uma boa noite. Eu estou falando aqui de Viamão, estou aqui no seminário São João Batista, de Viamão. Os seminaristas estão aqui estudando e fazendo a sua vida, estão em quarentena, podemos dizer, mas estão vivendo aqui essa experiência aqui no seminário. Então, eu estou aqui desde ontem, vou ficar até amanhã, acompanhando um pouco a vida deles aqui. Estão todos bem, graças a Deus, Padre Eduardo, Padre Rudinei, os seminaristas, com uma programação bem intensa, tendo aula todos os dias, a partir da Universidade, da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica. Nós estamos vivendo esse tempo diferente, e parabenizo a iniciativa, a gente pensar, rezar juntos, nos animar.
Estou muito feliz que todas as paróquias também estão mobilizadas com as celebrações, articulando, enfim, muitas iniciativas para que a gente possa cultivar o afeto, cultivar a mística que nos une, que é ser igreja. Então, aquilo que nós sempre rezamos em cada missa, o amor de Cristo nos uniu. Então, se o amor de Cristo nos uniu, nós vamos encontrar maneiras de cultivar esta união, essa comunhão. Bom, começando com a pergunta, a hora que quiser pode interromper para perguntar detalhes. Eu sou natural lá no sul do estado, então eu tenho 51 anos. Posso inverter, dar 15, também conforme quiser, né? Eu tenho 51 anos, sou natural de Piratini, fica no sul do estado, numa região da campanha, como a gente diz, né? Um estilo bem gaúcho, bem diferente, né? O gaúcho raiz, vamos dizer, né? Da nossa região. Os meus pais moram em Piratini também. Nós vivíamos no campo, no interior, numa chácara. Aos 13 anos eu fui estudar na cidade. E o pai e a mãe continuaram lá fora, até alguns anos atrás eles estavam ainda lá na chácara, né? Então eu fui estudar em Piratini, morava com a minha avó para poder estudar, final de semana eu voltava para casa. Então esse foi o ritmo. Isso lá pelos idos de 82, 83, 84, foi esse período que eu morava na cidade para estudar. Nesse período que eu estava na cidade, foi que eu despertei para a dimensão vocacional, né? Através de um toque, vamos dizer assim, de uma palavra de uma professora, né, que agora já está junto de Deus, era uma santa mulher, a professora Adelaide. Um dia ela me perguntou assim: Carlos Rômulo, tu não gostaria de ir no encontro, no seminário, quem sabe ser padre e tal? Eu nem sabia que existia seminário, para começar, né? Não sabia de onde é que vinham padres, né? Eu sabia que tinha um padre na cidade, mas eu sabia que tinha um delegado, que tinha um juiz, e, bom, também tem um padre. Bom, isso vem de algum lugar, né? Nunca tinha me perguntado. E nem colocado a questão para mim, né? Então, aquela palavra, aquele convite que ela fez, despertou, e a partir daquele momento eu passei a ter um profundo interesse, né, pelo seminário, pela vida da fé, pela comunidade. Eu já estava participando de uma catequese um pouco tardia já, porque eu morava no interior, lá não tinha comunidade, mas a partir daquele momento a catequese também ganhou um novo sabor. E aí eu fiz esse processo de discernimento, participando dos encontros, retiros, no seminário em Pelotas, né, o Seminário São Francisco de Paula. Ingressei no seminário no dia 4 de março de 1985. Né? Então, ali foi a data do ingresso no seminário menor, para estudar aquilo que era o segundo grau, que hoje nós chamamos de ensino médio. Então, cursei o ensino médio no seminário e continuei meu processo de discernimento, foi uma experiência muito bonita. E depois eu fui o curso de filosofia, como é a caminhada do seminário, aí na Universidade Católica de Pelotas, 88, 89, 90. Depois o Instituto de Teologia Paulo VI, que fica lá em Pelotas também, cursei a teologia 4 anos. E aí foi um processo sempre do discernimento, a busca, será que é isso, será que não é? Retiros, encontros, direção espiritual. E fui ordenado diácono no dia 4 de março de 94. Ingressei no seminário 4 de março de 85, 4 de março de 94, fui ordenado diácono. E no dia 8 de dezembro de 94, no final do ano, então fui ordenado padre lá em Piratini. Então lá se vão 25 anos. Eu celebrei no ano passado 25 anos de ordenação sacerdotal. Esses 25 anos, basicamente, eu atuei lá em Pelotas. Sempre estive ligado ao seminário. Desde o começo, trabalhei no seminário menor, criei junto com os padres lá em Pelotas o propedêutico, fui o primeiro formador do propedêutico lá.
enfim, fui atuando na direção espiritual, então sempre trabalhava no seminário e de 94 a 2002 também ajudava na paróquia Santa Teresinha em Pelotas, uma paróquia de periferia. Então eu era o vigário paroquial, morava no seminário e ajudava lá. Então esse foi o primeiro momento. Depois tive a oportunidade de fazer um curso de teologia espiritual em Roma, né, que é o mestrado em espiritualidade. Então isso foi 2002 até 2004. Foi um período muito especial, estudei na Gregoriana, convivi lá no Pio Brasileiro, e foi esse período que eu estive em Roma. Quando eu voltei de Roma, continuei no seminário, mas assumi o projeto missionário na diocese. Então eu me tornei o coordenador diocesano das missões populares, que aconteceram durante 3 anos. Então foi um período que eu conheci toda a diocese, visitei todas as comunidades, fazíamos escolas para preparar missionários, animadores, visitadores em todas as paróquias, enfim. Foi um trabalho bem intenso, 2005, 2006, 2007. Né? Esse foi o período. Sempre continuando no seminário, ajudando, depois visita pastoral de Dom Jaime, acompanhei, ajudei também ele na visita pastoral. Quando chegou lá pelo ano 2008, no final, eu disse um dia a Dom Jaime, olha, eu já tenho 15 anos de padre, já tenho quase 40 anos, eu acho que está na hora de eu ser pároco, né? Porque eu estava em todas as atividades na diocese, para lá e para cá, seminário, formação, e missões. Aí o Dom Jaime disse, é verdade, tem razão. Então aí me nomeou pároco de Canguçu. É uma paróquia bastante grande, que tem 61 comunidades. Meu então, Deus. Nós éramos 3 padres e 3 diáconos, e atuávamos lá, foi uma experiência maravilhosa. A paróquia que eu já conhecia por causa das missões populares, eu sabia um pouco das necessidades da paróquia também. Então foi um ano de muito envolvimento. Foi o ano, inclusive, do H1N1, 2009. Né, É verdade. Tivemos isso também. Exatamente. Naquela época, tivemos o H1N1 e, inclusive, lá também havia orientação até de fechar a paróquia. Nós não chegamos, porque não era obrigado, mas era uma orientação. Mas era uma coisa diferente, é claro. Já existia vacina, é bom lembrar, né? Eu me lembro que eu mesmo fui lá me vacinar, porque quando surgiu o HN1, havia vacina, já só precisava uma logística para distribuir, né? Que foi importado, enfim, e a vacina chegou e eu fui vacinado porque eu era o padre, precisava visitar as pessoas e, enfim, foi outra realidade, né? Passou. Essa aqui também vai passar com a graça de Deus e a gente quer passar todos com bastante vida e bastante saúde. Aí eu trabalhei 2 anos lá em Canguçu e aí trocou o bispo nesse período, 2009, no final de 2009, Dom Jacinto Bergman assumiu a diocese de Pelotas. E já em 2010 ele quis fazer toda uma reformulação e acabou me levando de novo para o seminário, como reitor do seminário. Né? Voltou para cá. Sempre a função, né, do seminário. Aí voltei para o seminário, aí fui pároco numa paróquia também em Pelotas. Então foi um período bastante intenso de atividades que foram os últimos 6 anos, né, atuando em Pelotas. Como reitor, como diretor do Instituto de Teologia, lecionando, enfim, era muita atividade. E nesse período, então, 2017, que foi o ano que eu fui nomeado para cá, no dia 19 de fevereiro, eu havia sido empossado como vigário-geral da diocese. Eu tinha deixado o seminário naquele ano, né? Em fevereiro de 2017 eu havia entregue o seminário para o novo reitor, havia assumido como vigário-geral, coordenador de pastoral e diretor do instituto, enfim, eram várias coisas, mas tinha ido morar com o Dom Jacinto na Cúria e assumi no dia 19 de fevereiro e no dia 6 eu recebi já um chamado para vir para cá, né, a missão. Então durou pouco meu reinado como vigário-geral, né? Foi uma experiência, claro, eu continuei um mês ou 2 depois ainda, né, nessa função,
Nem deu tempo de aprender a ser bispo, não. Exatamente. Foi rapidamente ali, mas foi uma experiência muito interessante, porque nesse período de vigário-geral, o antigo vigário-geral da diocese, que tinha exercido por 34 anos a função, então eu tive que substituir ele estava doente. E, inclusive, no dia da minha posse na catedral, ele chegou na porta da catedral para participar da missa, mas ele estava muito fraco, aí ele me chamou lá na porta da frente e disse assim, olha, eu não tenho condições de ficar na missa, eu tenho que voltar, está muito frágil, e aí logo ele foi para o hospital. Então, a minha função como vigário-geral foi cuidar o antigo vigário-geral até a morte. No dia 20 de abril ele faleceu, né? Então, a minha missão foi essa. E foi muito boa porque ele era um santo homem, uma pessoa dedicadíssima na diocese, mas ele ficou muito frágil e foi muito rápido tudo, né? Então, essa função. Então, no dia 6 de janeiro, 6 de março, eu estava tranquilo, vamos dizer assim. Era uma segunda-feira. Eu e o padre César Augusto tínhamos pego a bicicleta e tínhamos ido ao Santuário de Guadalupe, lá em Pelotas. Tem um santuário que fica a 24 quilômetros da cidade. Então, às vezes, nós aproveitávamos a segunda-feira para fazer umas pedaladas, né? Então, tínhamos ido ao santuário, fomos de manhã, e ficamos lá lendo, rezando um pouco. Aí tinha um pequeno restaurante ali próximo, a gente almoçava, depois descansava um pouco. À tardinha voltamos para a Cúria. Ele voltou para o seminário, eu voltei para a Cúria. E quando eu cheguei na Cúria, eu estava tomando água na cozinha, não tinha nem tirado a roupa da... Consegue lembrar o que estava fazendo, né, Dom Carlos? Aonde estava? Né? Imagina. O Dom Jacinto chegou na cozinha, me olhou de cima a baixo e disse assim, eu preciso falar contigo. Eu digo, Dom Jacinto, agora eu não posso, porque eu tenho que tomar um banho rápido, eu tenho a missa às 6 e tenho uma reunião da Pastoral da Educação às 7. Então, pode ser depois dessa reunião, depois do Jornal Nacional, a gente pode conversar, porque eu sei que ele gosta de assistir o Jornal Nacional todos os dias, né? Sim, pode ser. Ele disse, então tá. Mas ele já sabia tudo, né? E eu, inocente, fui celebrar, fui à reunião da Pastoral da Educação, jantei com as irmãs de São José, tranquilo, voltei para casa, concluímos o jornal, aí subimos, aí foi lá e começou a mexer nos papéis, aí ele disse, olha, o assunto da nossa reunião, tu não vai esquecer mais. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Senta para ouvir agora. Aí pegou lá e olhou, olha, o Núncio ligou e o senhor está sendo nomeado para ser bispo coadjutor de Montenegro. Eu não conhecia Montenegro, né? Bom, aí tu fica assim, né? Fica meio sem palavras, sem saber o que fazer. E aí a gente conversou um pouco. E ele disse, olha, amanhã às 8 horas da manhã, então tu deve ligar para o Núncio, para a nunciatura, e dizer, dar a tua resposta. Então tu tem essa noite para pensar. E foi, a gente conversou, claro que eu não conseguia dormir depois, né? Esse que era o problema, né? Como que eu vou dormir? Dorme com barulho dentro. É uma missão muito grande e você sai de todo o ambiente. Você está ali, está próximo da família, você viveu toda a vida ali com aquele povo, trabalhando, conhece todo mundo e num dado momento Deus te chama e diz assim, não, agora tu vais para um outro lugar onde tu não conhece ninguém, né? E uma missão bem árdua, né? Então, no outro dia da manhã eu liguei para o Núncio e ele colocou a questão e aí ele disse, olha, não é bom dizer não ao Papa, né? Ao seu Papa. É bom que a resposta esteja assim. É bom que a resposta esteja assim. Então, claro, aí sendo sim, né? Era dia de Santas Perpétua e Felicidade, dia 7 de fevereiro, tudo isso ficou marcado. Claro que aquele dia foi o sim, eu tive que dar um sim de manhã para o Núncio e ir para o meu escritório, escrever uma carta e assinar e mandar por SEDEX, o mais rápido possível, com assinatura, né, dizendo sim também, por escrito, né?
e aguardar a data que a gente escolheu, dia 22 de fevereiro, para o anúncio, né, público. Então, de 7 de março a 22 de março, foi aquele período que eu, o Dom Jacinto e o Dom Paulo sabiam, né? Então, o Dom Paulo me telefonava, e a gente trocava ideias. O Dom 15 Paulo dias com essa né? informação guardada, Dom Carlos. Sim, 15 dias com essa informação. Tudo. Tu sabia que ia acontecer aquilo ali, mas tu tinha que fazer todas as coisas, marcar coisas na agenda, porque também se dissesse que não podia marcar, como vão fazer, né? E não dá para contar nem para a mãe e para o pai? Não pode contar? Nada. Não, o pai e a mãe, depois eles talvez poderiam deixar escapar para um e outro, e aí seria, né? Então, eu preferi não dizer nada. Eu só falei para o pai e a mãe depois que foi anunciado publicamente. Aí eu telefonei para eles e avisei, né? Então, era eu, Dom Jacinto e Dom Paulo. Na casa ninguém sabia, nós conservamos isto. E foi tranquilo. Depois, no primeiro momento foi difícil, mas depois foi tranquila. Até era legal viver aquele segredo, né? Ou seja, no finalzinho estava até bem interessante aquele segredo, mas depois ele foi revelado. Eu sabia que no momento que fosse anunciado tudo mudaria, né? Ou seja, aquele estilo de vida morreu, agora começa uma nova experiência. Mas claro, Dom Paulo, tudo já estava bem organizado e tudo foi bem tranquilo, a acolhida foi ótima aqui em Montenegro. Já no dia 4 de abril eu vim visitar Montenegro, conhecer, conversar com Dom Paulo. E aí começou essa caminhada que já vão há quase 3 anos, né? Essa caminhada que eu estou aqui na Diocese da Alegria, né? Quanto tempo o senhor ficou daí como coadjutor de Dom Paulo, assim, junto com ele? Sim, eu fui ordenado no dia 4 de junho, foi a ordenação episcopal, era Pentecostes aquele ano, né? E tomei posse como coadjutor no dia 9 de junho, e já no dia 28 de outubro eu já assumi como titular, né? Então foi pouco tempo, foram 4 meses por aí, mas eram 4 meses que tinha que fazer o curso dos bispos novos em Brasília, curso dos bispos novos em Roma. Então foi um período assim em que eu ajudava um pouco, estava muito legal, estava bem tranquilo, conhecendo, visitando as paróquias, né, ajudando em alguma coisa, mas já em outubro já foi aceita a renúncia do Dom Paulo, eu assumi já no final de outubro, né? E aí estamos aí fazendo essa caminhada que agora vocês já conhecem, podem fazer perguntas também sobre esse tema. E lembrar, né, Dom Carlos, acho que é bom falar um pouquinho sobre essa renúncia de Dom Paulo, acho que como é que funciona isso para talvez um outro que não conhece bem, não entende bem como acontece isso, né? Exatamente. Os bispos, eles são nomeados para uma diocese, enfim, e quando completam 75 anos, pelo direito canônico, né, que é a constituição da igreja, vamos dizer assim, quando o bispo completa 75 anos, ele deve escrever uma carta ao Papa, dizendo que completou 75 anos e ele está pedindo a sua renúncia, né? Então, isto é praxe para todos os bispos. Claro, alguns pedem antes, às vezes por questões de saúde, né? Pode acontecer. Então, Dom Paulo fez isto, já pediu um bispo coadjutor antes, ele não precisava ter, né, mas ele já gostaria, né, de ter. Então, por isso que eu já cheguei, já estava aqui, porque eu podia completar 75 anos e depois começar o processo da escolha do novo bispo, né? Nesse processo da escolha, teve uma curiosidade que depois eu acabei descobrindo, por acaso, que, na verdade, o meu nome estava sendo estudado já há algum tempo, a gente é o último a saber, né? Mas, originalmente, era para que eu fosse auxiliar de Curitiba. Auxiliar de Curitiba. Tanto é que o núncio ligou para o arcebispo de Curitiba, lá o Dom Peruso, e perguntou, tu aceita o padre Carlos Rômulo como auxiliar aí na arquidiocese?
Ele disse, olha, eu não conheço o Carlos Rômulo. Manda esse então, né? Porque eu não sei quem é. Né? E ele ficou esperando, quando é que ia ser os contatos para nomeação. Diz que um belo dia ele olha Dom Carlos Rômulo nomeado bispo coadjutor de Montenegro. Aí ele ficou, o que aconteceu, né? Então ele não sabia o que tinha acontecido. Depois nós descobrimos, né? Depois a gente acabou descobrindo com outro colega que era eu e um padre lá de São Paulo que era para sermos auxiliares em Curitiba. Só que aquele padre, ele era provincial de uma congregação e ele precisava de um tempo para deixar aquela função e para depois ser nomeado, para não atrapalhar o processo de escolha, capítulo, aquela coisa toda. Então, como nós éramos os dois, aí eles resolveram, não, então vamos esperar, ele vai para Montenegro e depois a gente consegue o outro para Curitiba. E aí foi isso que aconteceu, né? Para mim foi muito bom. Né? Mas com que idade, então, o senhor foi ordenado bispo? 47? 48 anos. 48. Pode-se dizer jovem ou é uma idade assim mais ou menos normal que está sendo ordenado bispo? Hoje em dia é mais ou menos normal. Para ser bispo, tu tem que ter pelo menos 35 anos, né? É a idade mínima, e 10 anos de ordenação. Esse é o critério mínimo, né? Muitas vezes, claro, se nomeia com 50, até mais velhos, enfim, né? O Papa Francisco tem nomeado alguns novos. Lá, quando eu fiz o curso dos bispos novos, havia um bispo novo da Ucrânia que tinha 39 anos. Né? Era o mais jovem de todos. 39 anos lá, exatamente naquela região do conflito lá com a Rússia, enfim, ele era lá da Ucrânia, né? Então, os bispos devem, aos 75 anos, pedirem a sua renúncia, né, como Dom Paulo pediu. Às vezes, o Papa dá um tempo, que nem foi no caso, por exemplo, do Papa Francisco. Né? O Papa Bento XVI, o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, completou 75 anos, pediu a renúncia, 16, e o Papa pediu que ele ficasse mais 2 anos à frente da Arquidiocese de Buenos Aires. Claro, não foi todo aquele diálogo que nem no filme, né? Mas, de fato, o Papa Bento pediu para que o Bergoglio ficasse mais 2 anos como arcebispo de Buenos Aires. E nesses 2 anos que ele ficou, ele acabou ficando Papa, né? Aí, então, provavelmente, o Papa Bento, ele já pensava nisso, então, para não deixar o Papa Francisco... Não se sabe o que realmente acontecia, não se sabe, mas ele pediu para ele ficar mais 2 anos. Deu assim, por escrito, mais 2 anos, né? Até 77 anos, né? Às vezes ele é à frente da igreja, né? O pessoal está escrevendo aqui, Dom Carlos, consigo ler algumas mensagens, claro, não todas, porque eu tô ouvindo muito atentamente a sua palavra aí, mas o pessoal está escrevendo que sorte a nossa que o senhor não foi para Curitiba, né? O pessoal está escrevendo aqui que aquele bispo lá perdeu, mas nós ganhamos aí a sua presença, né? E daí, Dom Carlos, e como é que foi essas visitas pastorais, assim, imagina, eu sei que o senhor, durante praticamente anos, visitou todas as comunidades. Sim, lá em Pelotas, sim, com a preparação das missões foram... Não, mas aqui já na nossa diocese, o senhor já... Não, aqui nós estamos na metade. Aqui estamos na metade. A nossa diocese tem 30 paróquias e nós visitamos 15 paróquias. Agora, esse ano, vai dar não sabemos ainda o que vai acontecer, porque teríamos uma visita pastoral agora em maio, certamente não vai acontecer, porque maio não vai dar para particular, né? Eu espero que em maio a gente já esteja conseguindo voltar à vida normal, vamos dizer, mas não para fazer uma visita pastoral, vai estar todo mundo se articulando. E então, em maio, teria visita pastoral em Taquari, né? Uma paróquia grande também, e estava tudo marcado, mas agora esse ano vai dar, talvez a gente vai conseguir fazer no segundo semestre visitas pastorais, as que estão previstas, e depois vamos continuar. Mas isso faz parte. Mas é uma experiência muito, muito boa. Uma vez um bispo tinha me dito, na visita pastoral, o bispo realmente se sente bispo, né? É onde ele exerce melhor a sua missão. Né?
Claro que tem muitas coisas que a gente se alegra muito quando a gente celebra a crisma dos jovens, né? Vai nos encontros, enfim. Mas na visita pastoral, primeiro você vai para uma casa paroquial, você vai conviver com o padre, né? O seu dia a dia, né? Creches, né? Escolinhas infantis, asilos. Então, espaços públicos, né? Prefeitura, Secretaria da Educação, né? Outras igrejas a gente visita também os nossos irmãos luteranos, anglicanos, né? Onde tem, né? Então, é uma experiência muito rica, porque a gente tem contato com muitas pessoas. Né? E as pessoas também ficam muito felizes de saber que o bispo está ali perto, que está olhando a realidade deles, está olhando o trabalho deles, por exemplo. É muito bom visitar uma empresa onde as pessoas estão lá confeccionando um sapato, que estão confeccionando roupas, que estão fazendo tijolos, enfim, empresas grandes, pequenas, que a gente visita todas que dá, né? Comércio Sim. Também, né? E como faz diferença também para a gente, porque assim, a gente que viveu aqui todo o tempo, né, da igreja, como era difícil para a gente quando a gente era da Arquidiocese de Porto Alegre, né? Porque realmente o bispo não conseguia vir, não tinha como, né? Toda a dimensão que era da diocese, e como foi bom para a gente, né? Quando então foi criada a Diocese de Montenegro, né? E que alegria para a gente que nós recebemos o Dom Paulo para iniciar a diocese, né? A gente sempre fica também ansioso e na expectativa de que venha um bispo que realmente a gente consiga se integrar bem, né? Porque a gente sabe que às vezes não é tão simples, né? Essa integração e a gente louva a Deus mesmo de coração e agradece pela sua presença com a gente, pela sua amizade, pelo seu carinho, né? Eu tenho a oportunidade, sempre digo também, de fazer parte, né, do Conselho de Pastoral, a maneira como o senhor conduz as atividades da diocese, as paróquias, os padres, né? É um grande conselheiro mesmo. E até se o senhor podia nos falar um pouquinho sobre que é esse projeto hoje que está, né? Que é o que a gente está agora, que é essa iniciação à vida cristã. Claro, também agora está em stand-by, né? Mas como é que a diocese está se articulando? Quais são os próximos passos? O novo plano de pastoral? Como é que é essa ideia aí? Eu acho que é muito importante, a iniciação ela é fundamental, porque a igreja ela se constituiu, né, na origem dela, o ser igreja católica junto com a iniciação à vida cristã, porque a igreja ela surgiu lá na Galileia, com Jesus, os discípulos em Jerusalém, e logo se espalharam pelo Império Romano, mas nós temos que imaginar que o Império Romano, a realidade que era, tinha suas tradições religiosas, tinha os seus deuses, tinha o seu estilo, e o cristão era um grãozinho de areia no meio daquele grande império. Né? E os cristãos, eles foram, pela iniciação, pelo catecumenato, eles foram construindo uma igreja muito firme, né? Uma igreja bem fundamentada na liturgia, na palavra de Deus, na oração. Né? Então, esta foi o ser católico, o ser igreja católica, a paróquia, isso que nós conhecemos como paróquia, né? Tudo surgiu no período de catecumenato. Ou seja, que depois, quando a igreja se tornou, se expandiu de maneira muito grande, depois que acabaram as perseguições, enfim, o catecumenato meio desapareceu, porque, mas se os pais já são cristãos, não precisa, para que também ter tudo isso? Porque já recebe tudo de casa, já aprende a rezar em casa, já recebe do pai e da mãe, enfim, um ambiente familiar. Isso por muito tempo, então, o catecumenato desapareceu, a iniciação praticamente desapareceu, e a própria família era a iniciadora. Ou seja, nós vivemos hoje uma outra realidade, o mundo mudou. Né? As famílias, nem todas estão conseguindo transmitir a fé para os seus filhos. Por exemplo, quando chega na paróquia uma pessoa cheia de boa vontade, uma avó, um avô, e diz assim, padre, como é que eu faço para encaminhar o batismo do meu neto? Então, o que a gente vê ali? A gente está vendo um amor de uma mulher católica que quer transmitir a fé, mas que tem um vácuo.
o pai e a mãe não percebem essa necessidade. É a avó que percebe. Então, ali tem um vazio, né? Tem um vazio. E muitas vezes os filhos aceitam isso porque o pai e a mãe pedem, então ainda tem esse lado. Mas já não está passando naturalmente a fé. E quando a fé não passa naturalmente na família, então aí a necessidade de uma comunidade muito viva que possa ela ser mãe para iniciar as pessoas na fé. Porque assim foi no Império Romano, assim é na África. A África, por exemplo, a Igreja Católica na África ela é tão viva porque lá eles começaram a evangelização, pessoal, no século XX, mais forte, através da iniciação. Eu não fui na África, mas o pessoal partilha muito isso conosco. Na África, o personagem mais importante na comunidade é o catequista. O catequista é a figura mais importante na comunidade, por causa da iniciação. Então, e você pode ver, até por vídeos, o que significa a igreja, por exemplo, em Angola, um país que estava em guerra, com toda a pobreza, com tudo que tem, mas é uma igreja muito viva. Moçambique também, e tantos outros países, né? Então, muito isso da iniciação. Então, nós vivemos essa experiência que não vai... É um processo lento, mas é um processo que nós devemos perseguir, né? De criar, em primeiro lugar, uma comunidade tão viva, uma liturgia tão envolvente e tão verdadeira, uma caridade tão real, também porque precisamos a palavra, a liturgia e a caridade. As três coisas têm que andar juntas no caminho da fé, né? Ao ponto que aqueles que estão fora, eles possam dizer, mas que legal essa experiência, né? Isso é muito bonito, vejam como se amam, vejam como se querem bem, né? Então, a iniciação, ela depende de uma comunidade viva, né? E por isso o movimento, por exemplo, também tem esse papel muito importante, porque o movimento trabalha muito com o querigma, que é exatamente aquele despertar inicial em que a pessoa faz uma experiência do encontro, ela se toca, ela é despertada na fé, e claro, depois exige a necessidade de um catecumenato, né, que é o aprofundamento, ou seja, uma coisa é o encontro, o toque, é fundamental. Tu não consegue fazer um catecumenato sem um querigma, né? Fazer o catecumenato sem o querigma é você trabalhar no ferro frio, né? Você querer modelar um ferro frio, não dá. Então, agora, o ferro quente, você consegue modelar, né? Então, o querigma é o primeiro passo. Isso, os movimentos nos ensinam bastante na igreja, essa experiência, vários movimentos que têm a experiência de viver uma experiência querigmática do despertar da fé, que depois precisa ser aprofundada, é claro, né? É normal ter o primeiro passo, depois a vida da igreja, a comunidade, o catecumenato, os grupos de oração, enfim, tudo vai cultivando, vai amadurecendo o processo para que a pessoa chegue a se tornar uma pessoa iniciada. Uma pessoa iniciada é uma pessoa que é capaz de já enfrentar desafios, de encontrar uma crítica, uma calúnia, que todo cristão passa, né? Uma incompreensão. Mas ele é uma pessoa iniciada, ele já tem fundamentos, ele é capaz de permanecer de pé, mesmo diante dos desafios, né? Então isso, claro, quando uma pessoa se converte, ela está animada, ela está feliz, mas às vezes até um contra-testemunho de alguém, de um padre, ou de um leigo, ou de uma comunidade, a pessoa desaba. Por quê? Porque ela ainda não tem aquela estrutura, né? A raiz. Aquela raiz que a iniciação oferece. Os cristãos faziam o processo de iniciação durante 3 anos, né? Só depois eram batizados. Até porque depois eles sabiam que iam ser perseguidos também. Eles tinham a perseguição, né? Então, quem ia para lá tinha que estar bem preparado. Sim. E é isso, né, Dom Carlos, que a gente, 28 anos, comemoramos esse final de semana, 28 anos de caminhada do Cenáculo na Diocese. Com alegria nós fizemos, né, 82 retiros, são quase 9.000 pessoas para quem a gente levou esse querigma, né, esse primeiro anúncio. Como eu dizia no domingo naquela live, nós somos os semeadores, né? A gente às vezes não enxerga o fruto, não enxerga quem vai comer o fruto e onde, e como e por quê.
mas a gente tem a alegria de semear essa palavra, e a palavra, o que a gente semeia é perfeito. A gente não é, né? Mas o que a gente semeia é perfeito, que a palavra de Deus é a melhor semente que a gente pode lançar. Então, eu olho aqui, já são 15 para as 9, né? O tempo passa muito rápido. Eu fiquei, assim, as primeiras lives que a gente está fazendo, fiquei impressionado como o tempo voa. Mas eu queria que o senhor pudesse também fazer o convite para a Semana Santa, que vai ser desse jeito esse ano, né? E também falasse uma palavra para todo esse povo do cenáculo aí que ele ama e que também participa da diocese, que o senhor certamente encontra em todas as paróquias que visita, encontra alguém de azulzinho lá que tenta ficar com essa bandeira de pé aí, vamos lá, vamos perseverar, vamos se manter firme, não vamos se entregar nem para outras religiões e nem para uma vida sem crença, vamos ficar firme na Igreja Católica. Então, esse convite aí para essa Semana Santa e também uma palavra de estímulo aí para esse nosso povo do cenáculo aí. Muito bem, querido povo do cenáculo, né, então, essa alegria, né, de estarmos juntos nesta noite, realmente ainda está bem na minha memória a nossa celebração em Salvador do Sul, né, que foi aquele último cenáculo que teve, né, foi aquele momento tão bonito, foi aquela celebração tão vibrante, foi uma experiência bonita que a gente fica com saudades para logo voltar, né. Nós agora vamos celebrar a Semana Santa. Já estamos na Semana Santa e agora vemos o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado santo, e domingo da Páscoa, da Ressurreição. Nós estamos no coração da nossa fé. A Semana Santa nós celebramos o coração, porque é a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, no qual nós também mergulhamos pelo batismo, pela Eucaristia, pela nossa vida cristã. Então, por isso é tão importante celebrar a Semana Santa. Este ano, a Semana Santa é diferente para mim, para o Petri, para todos, né? Ou seja, ninguém tem uma experiência de dizer assim, olha, nós já vivemos isso quando eu era criança. Não tem. Ou seja, nós nunca vivemos uma experiência de fazer uma Semana Santa com distanciamento social. No primeiro momento houve assim, um pouco de incompreensão, será que deve, será que não deve, será que é exagero? Tem essa discussão toda. Gente, nós vamos viver a nossa Semana Santa dessa forma, vamos rezar, vamos olhar para a nossa família. Eu acho que, claro que não é o ideal é a gente estar junto na comunidade, a gente se abraçar, a gente cantar juntos, a gente comungar. Quantas pessoas têm dito assim, eu estou com saudade de participar da Eucaristia. Que bom que tu estás com saudade, que bom, né? Também temos que pensar naquelas pessoas que não podem comungar nunca, que estão longe, que estão doentes, que estão fora, que estão nas guerras, que estão fora da sua terra. Também, eu acho que nós também estamos fazendo um pouquinho a experiência de que muitas pessoas fazem. Pessoas que às vezes não podem participar, né? Que estão longe, que estão exiladas, que estão refugiadas, que estão... Enfim, não tem, né, como explicar. Nós estamos vivendo essa realidade. Nunca devemos esquecer que a primeira Semana Santa, vamos dizer, né, que foi quando realmente aconteceu a morte de Cristo lá em Jerusalém, ela também foi um momento de crise, né? Cristo não morreu numa encenação da paixão do Senhor. A morte de Cristo foi real. Não era uma encenação, não tinha as estações, primeira estação, segunda estação, terceira estação, Jesus morreu na cruz, Jesus está no colo da mãe, Jesus ressuscitou. Não. Ali foi real. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, ele celebrou a ceia com os discípulos, ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro, ele foi abandonado por todos, ele foi preso, ele foi flagelado, ele foi desprezado, enfim, ele carregou a cruz, ele foi crucificado, que era a maior condenação da época, né? Que a pessoa, e ele morreu na cruz. Então, a Páscoa, ela surge de uma grande crise, de uma grande dor, de um grande sofrimento. Então, se nós estamos sofrendo, estamos passando dificuldade, não é estranho a Páscoa. Então, nós vamos colocar todo esse sofrimento, né,
Para nós é um sofrimento de saudade da comunidade, para outros é um sofrimento de falta de ar no UTI, de falta de UTI em muitos lugares, né? É o sofrimento de um médico, né, dos enfermeiros que trabalham horas e horas e horas e viram dia e noite, né, sem poder dormir, se escoram ali e se acordam de novo e tocam. Essa é a realidade em muitos lugares. Graças a Deus, no nosso Brasil, ainda está sob controle e a gente espera que continue, né, que a gente consiga passar isso sem passar por todo esse drama que a Itália, que os Estados Unidos está passando agora, algumas partes dos Estados Unidos, é claro, que a Espanha, enfim, outros países, a Suécia hoje entrou também num processo muito complicado, enfim. Então, vamos celebrar a Semana Santa. Os padres estão se esforçando bastante, todo mundo está lá celebrando, organizando, nem se atrapalhando, como tem até aquelas brincadeiras do padre lá que deixou os o filtro ligado. O filtro ligado, mas tudo revela um grande amor, uma grande dedicação, um esforço. Eu fico tão feliz de ver os padres daqui das nossas paróquias, um celebrando, outro numa salinha, outro na igreja, outros articulando, todo mundo querendo estar junto, ser presença com o seu povo, né? E é tão bom o povo poder acompanhar. Então, em primeiro lugar, procure saber os horários das suas paróquias que vão transmitir, né? Eu vou dizer só o horário da catedral, porque se alguém não sabe aonde conectar, tem algumas paróquias, algumas poucas, que não vão ter transmissão. O padre vai celebrar, mas não vai transmitir porque não tem uma estrutura, né? Mas a maioria vai transmitir com seus horários. Aqui na catedral nós vamos fazer quinta-feira às 19 horas, a instituição da Eucaristia, né? Sexta-feira da Santa às 15 horas, o horário tradicional, né? E sábado santo às 19 horas, domingo às 9 da manhã, né? Então, esses são os horários da catedral. Mas é importante que cada um que está nos acompanhando procure saber o horário da sua paróquia. Telefone para o padre, pergunte, né, na casa paroquial, se não sabe o horário, que todos vão estar se esforçando e nós vamos viver isso em família, na nossa casa. Ou seja, assim como for a questão dos ramos, né, que foi uma adesão tão bonita das pessoas procurando ramos e colocando ramos nas portas, uma experiência bonita, vai ser também a Semana Santa que nós vamos viver, né? E eu desejo... Maravilha. Oi. Fala. Dom Carlos, eu estou olhando aqui que falta 2 minutinhos para a live encerrar. Então eu queria que o senhor encaminhasse esse encerramento, nos desse a bênção e olha, do fundo do nosso coração, as nossas lives, a gente começou o projeto da melhor forma possível. Obrigado de coração, a sua disponibilidade assim, ó, por estar com a gente. Como a gente diz, né, vai faltar sempre tempo para uma live de 1 hora, é tanto assunto bom. Mas assim, ó, do fundo do nosso coração, obrigado por aceitar o nosso convite, nos dar do seu tempo, que a gente sabe que é tão precioso. Então eu queria que o senhor fizesse o encaminhamento, o encerramento final e uma bênção para a gente preparar a nossa Semana Santa aí. De coração, obrigado. Então, para que possamos viver bem a Semana Santa que estamos, e possamos também, como dizia a oração hoje, né, que nós conceda que a gente possa celebrar de tal forma a paixão do Senhor que possamos alcançar o perdão, né? Que a gente possa se reconciliar consigo mesmo, com as nossas famílias e com o nosso povo e possamos viver com alegria o tempo da Páscoa, que vai ser o tempo que nós vamos nos libertar de tudo isso e vamos retomar nossa vida no tempo pascal. Imploramos a bênção sobre todos que nos acompanharam, sobre todos que participam do movimento, todos que também estão nos acompanhando, que não são do movimento, mas que estão conectados conosco nesse momento. Todo o nosso povo, a bênção para que possamos viver essa Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São João Batista, nosso padroeiro, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar com vocês. Valeu. Pessoal, manda coraçãozinho aí pro Dom Carlos, nós já vamos encerrar a live, mas assim, ó, quem tem um comentário ainda, um coraçãozinho para partilhar rapidinho, daí nós já vamos encerrar a live. Quem quiser mandar mensagem pra gente também, hoje a gente vai seguir também nessa vibe boa. Obrigado, gente. Grande abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira com outras lives aí. Abração. Obrigado. Valeu.